Olá, tudo bem? Eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 24. Jesus ressuscitou no amanhecer de domingo. E um tempo depois, Lucas capítulo 24 registra 2 discípulos de Jesus saindo da cidade de Jerusalém e voltando para casa, indo para uma cidadezinha chamada Emaús, que ficava a mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. Acompanhem comigo Lucas capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Versículo 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Versículo 19. Que coisas? Perguntou Jesus. E eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21. E nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Esses 2 discípulos estavam indo tristes de volta para casa, pensando o quanto eles estavam decepcionados com Jesus, porque eles esperavam que Jesus iria estabelecer um reino. Versículo 21. Nós esperávamos que ele iria trazer a redenção a Israel. Mas com a morte de Jesus, todas as esperanças daqueles discípulos haviam sido frustradas. Eles esperavam que Jesus fosse estabelecer um reino físico, um reino humano. Os judeus, os israelitas, sempre imaginaram que quando o Messias viesse, ele iria estabelecer um reino político aqui na terra. Eles estavam esperando que de repente Jesus iria tirar o poder de Roma, destronar o imperador Nero ou qualquer outro imperador que tivesse no poder e assumisse o reino e governasse humanamente e politicamente aqui na terra. Porém, com a morte de Jesus, essas esperanças chegaram no fim. Eles estavam decepcionados com Jesus. Eles estavam decepcionados porque Jesus até havia dito que iria morrer, mas iria ressuscitar. E até o momento, eles não tinham certeza se Jesus tinha ressuscitado ou não. Mais tarde, no versículo 22, eles até falam: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não encontraram o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham visto ou tido a visão de anjos que disseram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram
até o sepulcro, né, e não encontraram. Na verdade, eles encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não encontraram Jesus. Não viram Jesus ressuscitado. O pessimismo, o desespero, não permitiu que aqueles homens vissem Jesus ali do lado deles. O texto de Lucas começa dizendo que Jesus estava caminhando com aqueles homens e eles não conseguiram reconhecer que era Jesus. Há momentos em nossas vidas em que nossos pensamentos, nosso foco sempre está no problema, na nossa dor, nas nossas dificuldades. E não conseguimos ver a solução para o problema. Não conseguimos ver as coisas ao nosso redor porque estamos tão focados nas nossas aflições, nas nossas decepções, que não conseguimos ver saída para as nossas dores. Aqueles homens estavam tão focados na decepção deles de Jesus ter sido morto e eles não ter certeza ou não se agora Jesus ia conseguir cumprir a sua promessa de estabelecer um reino, que eles não conseguiam nem ver o que as mulheres já tinham anunciado, que Jesus tinha ressuscitado. Quantas vezes você já agiu assim? Quantas vezes você esteve tão envolvido com a tristeza dos seus problemas, com as preocupações, com a dor, com a decepção que pessoas ao seu redor ou que próprio Jesus pode ter causado em você? Quantas vezes você esperou que Jesus fosse fazer algo de diferente na sua vida e de repente você não viu Ele fazendo? Isso te deixou triste, te deixou decepcionado, frustrado, decepcionada, frustrada com Jesus. Ele não trouxe uma cura, Ele não trouxe um emprego, Ele não trouxe a solução de um problema. Enquanto a solução do problema talvez estava ao seu lado. O próprio Jesus estava ao seu lado. Mas fica difícil de enxergá-lo se o nosso foco está nas nossas dores, nos nossos problemas e não na pessoa de Jesus. Aqueles homens não conseguiram ver o óbvio. Aqueles homens não conseguiram ver Jesus caminhando com eles. Aqueles homens não conseguiram ver a resposta que eles mesmos deram para Jesus, dizendo que Jesus havia ressuscitado, que algumas mulheres tinham ido no túmulo e encontraram o túmulo vazio. Só que eles estavam tão decepcionados que a própria resposta que eles deram para Jesus não convenceu eles mesmos de que Jesus estava vivo. Voltando para Lucas capítulo 24, versículo 28, a Bíblia nos diz: ao se aproximarem do povoado para o qual eles estavam indo, Jesus fez como quem ia continuar adiante. Mas eles insistiram com Jesus e disseram: fica conosco, a noite está chegando, o dia já está quase acabando. Então Jesus entrou e ficou com aqueles 2 discípulos. Jesus fez com quem iria continuar a viagem e seguir reto na estrada. Mas eles pediram: não vá, entre, fique conosco, converse conosco mais um pouco. A sua companhia tem sido agradável. E sabe o que é incrível, irmãos?
nunca é tarde para convidarmos Jesus para entrar. Aqueles homens disseram: fique conosco, pois a noite vem. Fique conosco, já está escurecendo, está tarde, fique conosco esta noite. Quando convidamos Jesus para entrar em nossas vidas, em nossas casas, nos nossos problemas, nas nossas lutas, aflições, Jesus muda tudo. Versículo 30. Quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu o pão e deu a eles. E o versículo 31 diz: então os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. E Jesus desapareceu das vistas deles. Quando Jesus ergueu as mãos para partir o pão e dar para os seus discípulos, eles viram os sinais dos cravos nas mãos de Jesus. Os sinais dos cravos que colocaram Jesus na cruz e reconheceram que era Jesus, ressurrecto ali com eles. Irmãos, estamos vivendo um momento muito difícil. Estamos vivendo um momento em que as pessoas estão em muitas situações desesperadas, com perdas de parentes, de entes queridos, de emprego, de renda familiar, de estabilidade, não só financeira, mas também emocional. Muitas coisas estão abaladas. Tenho ouvido tanta gente dizer que estamos caminhando para o fim do mundo. A questão é que bem antes de toda essa pandemia começar, já estávamos vivendo momentos difíceis, decepcionados com as coisas ao nosso redor, com tanta imoralidade, com tanta injustiça social, com tanta falta de unidade entre muitas pessoas, tudo resultado do pecado, do egoísmo, da injustiça social. Está na hora de você e eu dizer para Jesus: Senhor, é tarde, fica conosco, entra na minha vida, entra na vida da minha família, habita na minha casa, faça toda a diferença em minha vida. E eu tenho certeza que quando Jesus entra nas nossas vidas, Jesus entra nos nossos relacionamentos, os nossos olhos são abertos e a gente encontra a solução para todos os nossos problemas. Porque a solução dos nossos problemas é a pessoa de Jesus. A solução dos nossos problemas é a pessoa maravilhosa de Jesus agindo e trabalhando em nossas vidas. Eu convido você a aceitá-lo. Eu convido você a convidá-lo, assim como aqueles discípulos desesperados no momento de aflição convidaram Jesus para entrar na vida deles. E Jesus então fez toda a diferença. Eu tenho certeza que se dissermos para Jesus: já é tarde, fica comigo, coisas maravilhosas acontecerão na sua vida e na vida da sua família. Então, que esse texto de Lucas nos inspire e nos motive a sempre olharmos para Jesus e não para as coisas negativas que estão acontecendo ao nosso redor. Se mantivermos o nosso foco na pessoa maravilhosa de Jesus, eu tenho certeza que Ele vai nos ajudar a vencer as dificuldades que nos rodeiam e
temos vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo. Amém?